Obrigado a você que está sintonizado na TV Polo, canal comunitário de Cubatão. Estamos começando mais um Papo na Polo, o nosso já tradicional programa de entrevistas. Eu acho que é porque é tradicional também, que hoje a gente tem a oportunidade de receber aqui o prefeito eleito da nossa cidade, Ademar dos Santos Oliveira, que vai conversar com a gente sobre a vitória, sobre o governo, sobre expectativas, né? E deve estar tomando agora, deve estar respirando um pouco depois da eleição, né? Ademar, eu queria te agradecer muito por ter atendido o nosso convite. É um prazer recebê-lo agora, prefeito, né? A gente conversou nas prévias aí, você veio aqui no período antes da eleição para falar do seu plano de governo. Satisfação muito grande recebê-lo aqui. Imagina, a satisfação é toda minha. Acho que o momento é oportuno, né? Pós-eleição, você tem uma interlocução com a sociedade. Aliás, nós temos caminhado muito, né? Mesmo pós-eleição. Hoje, por exemplo, um dia que eu fiquei a manhã inteira até as 14 horas na Avenida 9 de Abril, também ali atrás do comércio ali do Balula, né? A Mançalles de Oliveira, a Mançalles de Oliveira, isso. Ouvindo as pessoas, né? Pós-eleito, para acabar um pouco essa cultura de que o político só aparece a cada 4 anos. A gente quer fazer um modelo inovador, né? Fazer essa interlocução, ouvindo as pessoas, como um ato permanente, né? Não pode ficar uma questão de aqui a 4 anos. Hoje o eleitor está muito com um senso crítico muito apurado. Ele não quer mais realizações, por exemplo, de ações de governo no último ano. Ele quer ações contínuas, ações permanentes, né? Então é dessa forma, obviamente ainda não assumimos, né, efetivamente, mas vai ser esse o ritmo do nosso governo, dialogar com a sociedade. É isso aí. Não assumimos, e você falou o seguinte, que tem uma maneira inovadora de fazer governo. Vou falar do seu partido. Seu partido teve uma vitória expressiva na nossa região. Como é que você avalia isso? Como é que isso pode contribuir com esse momento difícil que a nossa cidade está passando? Olha, das 9 cidades que compõem a região metropolitana da Baixada Santista, 7 prefeituras eleitas pelo PSDB e a vice de São Vicente também pelo PSDB. Acho que a única exceção foi Guarujá, né? E o que isso facilita, né? Eu acho que dentro do conceito de região metropolitana, algumas ações ficam muito mais fáceis, né? Você pode pensar, por exemplo, discutir com mais tranquilidade a questão da mobilidade urbana dentro do conceito metropolitano, saúde inclusive. Você pode discutir os hospitais, por exemplo, especialidades, qual que vai cuidar de quê. Acho que nesse aspecto facilita muito, porque quando você tem uma região, prefeitos de diversos partidos, acaba dificultando muito pautar isso por questões, pelas conveniências políticas partidárias. Agora, com 7 prefeituras do PSDB, eu acho que isso facilitará e muito, e quem vai ganhar com isso é toda a sociedade. Você sabe que essa é uma avaliação pessoal, tá? Mas muitas vezes foi um recurso que você usou na campanha, dizer o seguinte, olha, o PSDB fez de Santos uma boa cidade, o Paulo Alexandre está bem votado lá, se o PSDB fez uma boa administração aqui, fez uma boa administração em Itanhaém, então o PSDB também fará uma boa administração no município de Cubatão. Existe uma organização partidária nesse sentido, um congressinho, uma conferência, mais ou menos, do partido, ou se pretende fazer alguma coisa nesse sentido? Porque foi isso que deu a entender, né? Olha, sim, vamos aproveitar a experiência disso tudo, o que isso pode reverter aqui para o nosso município. O que nós aproveitamos para levar uma mensagem para o eleitor? O PSDB, na verdade, é o partido que mudou o Brasil, né? Você tem políticas públicas que foram alicerçadas no governo FHC, que serve até hoje, inclusive, de base para o país, né? Você pega a lei de responsabilidade fiscal, tem diversas questões, as agências reguladoras, a desestatização em alguns segmentos. Então você tem marcas históricas desde a época do governo FHC que o PSDB contribuiu e muito para avançar na questão do país em diversos segmentos. Agora, você tem modelos tucanos por onde eles passam, deixam legados positivos, né? Você pega o Mourão na Praia Grande, você vê que transformou a cidade de Praia Grande. Também. O Paulo Alexandre, que foi continuidade do governo Papa, que ambos são do PSDB, também deixou um legado positivo, né? Você vai na cidade de Santos, é uma das cidades com as melhores qualidades de vida para se viver, a cidade de melhor qualidade de vida do país. Então eu usei isso muito como referência, né? Quando nós pedimos uma oportunidade para que o eleitor, o cidadão e cidadã cubatense experimentasse o modelo tucano de governar, né? E agora, o governador Geraldo Alckmin é um homem muito sério, ele não governa para partidos, né? O governador governa para melhorar a vida das pessoas, em especial aquelas que mais precisam. A demonstração maior na cidade de Cubatão, cidade do PT, mas você vê que os investimentos aqui foram maciços, para você ter uma ideia. Investiu mais em Cubatão do que a cidade de São Paulo, que é a 6ª maior metrópole do mundo, né? Tá, concluindo. Você falou do governador que tem esse jeito. E o Ademar?
como é que governa? Porque o Ademar agora, vamos dizer assim, o seu partido fez 4 vereadores, é uma grande contribuição que ajuda na gestão, porque demonstra um reforço na Câmara Municipal, mas como é que vai ser o jeito Ademário, não estou falando do PSDB, estou falando do Ademário de governar? Eu fiz essa introdução para te responder, né? Você falou que eu usei isso na campanha, eu estava fundamentando por que eu usei, né? Claro certo, que lógico. agora quando eu disse do governador, porque se você pega, por exemplo, é muito comum, né? Não vou citar partidos aqui para não ser ofensivos, mas a cidade segue a cartilha, por exemplo, de um determinado partido, né? Isso é muito ruim, né? Quando eu disse que o governador é um homem sério, ganhou as eleições, o governador não faz interferência. O governador deixou um modelo, um exemplo a ser seguido por ele, pelo saudoso Mário Covas, pelo Fernando Henrique. Os prefeitos têm autonomia para gerirem a cidade, o orçamento, tem autonomia, tem que ter habilidade. Então, agora, claro, você tendo bons exemplos, obviamente você usa, obviamente, para que as pessoas façam uma variação do jeito tucano de governar. Agora, o Ademar, esses exemplos, obviamente, o que for bom, nós vamos seguir, não tenho nenhuma dúvida, né? E um dos legados positivos do PSDB é respeitar as relações institucionais, gestão inovadora, ações propositivas, governo progressistas, governo com parcerias públicas-privadas. Esse é o modelo tucano, que obviamente não é o tucano que você tem que seguir por cartilha, mas são modelos que deram certo no país, né? Então a gente tem que observar que onde deu certo é um modelo que a gente vai aprimorando e obviamente o que der para se encaixar na cidade de Cubatão, nós vamos com certeza trabalhar nesse sentido. Então, uma pergunta que você já deve ter respondido aí na imprensa geral, mas vamos falar aqui na TV Polo. Sua expectativa em relação ao resultado da eleição? Antes das eleições, algumas pesquisas foram publicadas que davam uma margem para você. O resultado da eleição dava o dobro quase da margem da pesquisa. Você tinha essa ideia? Já aumenta a sua responsabilidade? Sim, eu tenho dito que os votos nas urnas, o carinho das pessoas, eu vejo nos olhos das pessoas o desejo da mudança, a esperança, isso tudo só serve para aumentar a nossa responsabilidade. Nós temos que retribuir tudo isso com muito trabalho, arregaçar as mangas e trabalhar muito para melhorar a vida das pessoas. Esse é o nosso propósito. Agora, em relação às pesquisas, elas são fotografias do momento. Claro que aquele que sai na frente é um fator motivador, né? Sinal que o trabalho tem sido reconhecido, mas nós não paramos de trabalhar um minuto independente dos resultados, né? Nós tivemos caminhada até no sábado pela manhã e sábado à tarde, nós estávamos nas ruas caminhando, levando uma mensagem para o eleitor. Agora, o resultado realmente ser incompatível com as pesquisas foi uma coisa surpreendente, né? Dava uma margem ali de 9%, 10%, se não me engano, na tribuna, mas o resultado final foi uma coisa surpreendente, né? Tinha 25%, nós fechamos com 41%. Agora, eu acredito também que isso seja atribuído ao jogo sujo, né? O eleitor identificou, né, o massacre nas redes sociais, a calúnia, a difamação. Eu entendi que, se você pegar os conservadores que disputaram comigo, eles optaram por aquele mesmo modelo da década de 80, 90, do panfleto apócrifo, de denegrir a imagem. Só que nessa eles não entenderam que, no pleno século XXI, o eleitor rejeitou esse tipo de postura. Talvez também a nossa votação tenha tido um pouco os reflexos dessa irresponsabilidade de alguns, achando que a velha política daria certo. Acho que acabou dando tudo errado. Certo. Bem, gente, eu preciso fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco eu volto conversando com o prefeito eleito, Ademário da Silva Oliveira. Não sai daí não, que ele tem um monte de perguntas para responder. Vai fazer instalações elétricas? A solução está aqui na Sesla. Temos tudo o que você precisa, as melhores marcas com os menores preços. Por isso você encontra qualidade, confiança e garantia de entrega. Sesla Materiais Elétricos, Rua Manuel Jorge, 175, no centro de Cubatão. A SIC, Associação Comercial e Industrial de Cubatão, está completando 40 anos de existência. A instituição busca a integração, a qualificação profissional e a atualização comercial. Com este tripé de sustentação, a SIC tem buscado grandes soluções para o desenvolvimento econômico de seus associados. Hoje, sua sede própria dispõe de diversos espaços dotados de toda a infraestrutura. Todos esses ambientes podem ser locados. É neste espaço que todo associado encontra apoio para assuntos jurídicos, cursos de empreendedorismo com o Sebrae, além de convênios e parcerias com associados. A SIC, o legítimo representante do comércio cubatense. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis.
Estamos de volta para o segundo bloco do Papo na Polo. Nosso convidado da semana, o prefeito eleito de Cubatão. Próxima gestão começa em 2017, o Ademar está falando para a gente aqui. Falou um pouquinho desse período de eleição, né, que antecedeu, da vitória dele, da pesquisa. E falou do jeito, Ademar, de governar. Ô Ademar, como vai ser o começo da construção do seu governo? Porque o que acontece? A gente entende que no país inteiro houve uma derrota histórica da esquerda, vamos dizer assim. A esquerda nunca foi tão mal votada no país como agora, em razão dos próprios erros. Acredito eu, o eleitor deve ter sentido isso. Você vai começar a construir um governo e muitas vezes conversar com a esquerda cria algum embaraço com quem acreditou que você poderia ter não dialogar com a esquerda? Olha, primeiro, essa questão conceitual, esquerda-direita, é meramente conceitual. Você tem hoje em torno de 33 partidos. Você não tem 33 ideologias. É humanamente possível você ter 33 ideologias que regem o nosso Estado democrático de direito. Hoje nem se consegue fazer o direita, centro-direita, direita e esquerda, nem consegue... Isso ficou mais numa questão conceitual. Se você pegar qual partido, não tem partido de direita. Certo. PSDB não é de direita, PSDB é de esquerda. Se você perguntar, PT é de esquerda. Então é uma mera discussão conceitual, né? Ou de situação atual, na verdade, né? Utilizaram-se muito desse conceito para fazer governos populistas e pegando como paradigma. O PSDB, por exemplo, foi injustamente a vida inteira colocar o PSDB como partido de direita. O PSDB não é de direita. O antigo PFL, né, que depois virou Democrata, que você tinha um histórico na sua fundação de centro-direita, mas o PSDB é sempre um partido de esquerda. Agora, com essa polarização PT e PSDB, onde você consolidou a democracia na figura do ex-presidente FHC, um homem culto, com intelecto, reconhecido internacionalmente, e você elege o operário, o ex-presidente Lula, obviamente isso demonstra para o mundo inteiro que você tem uma democracia consolidada. Agora, pelas origens serem distintas, tanto do ex-presidente Lula quanto do FHC, criou-se essa cultura de que, olha, nós temos um de direita também, e outro de esquerda, mas os dois partidos são de esquerda, PSDB e PT, não existe conceitualmente. Aliás, as ações do PSDB se consolidam muito mais como esquerda, porque eles queriam, por exemplo, tirar a vida inteira. O PT pregou que o FHC era o elo de ligação entre o capital e os empresários. Aí o ex-presidente Lula ganha as eleições, a primeira coisa que ele fez foi fazer um elo de ligação com as 5 maiores empreiteiras do país. Então, é meramente demagogia discutir esquerda e direita, as questões o povo pouco acompanha. O que eles querem mesmo são ações, né? Agora, em relação ao parlamento, por exemplo, eu fui oposição muito responsável, não fui oposição à cidade. Eu vou ter vários projetos de interesse da cidade a favor, não estava lá para ser do contra e nunca torci quanto pior, melhor. Desempenhei meu papel como oposição com muita responsabilidade. Por exemplo, o Código de Obras, o Código Tributário, votei a favor, o Código de Postura, votei a favor. Eu votei a favor, o que é interessante para a cidade, porque nós, obviamente, votamos contra, são aqueles projetos, me perdoe a expressão esdrúxula, projetos fanfarrões, né? Isso sim nós nos posicionamos contra. Agora, o governo que não tiver oposição, trate de criar, porque a oposição ajuda a fiscalizar. Sim. Temos que ter oposição, se eu não tiver oposição, eu vou criar uma oposição para mim no parlamento, porque é a oposição que ajuda a fiscalizar. Você tem uma máquina de 3.000 pessoas, você precisa que a oposição te ajude a fiscalizar. Aliás, quando a oposição aponta, ao contrário desse governo que sempre tratou adversário como inimigo, a oposição ajuda a governar, porque é a oposição que faz os apontamentos de onde estão os erros, obviamente, para o governo ir estancar. Tem um conceito também político que diz que toda unanimidade é burra, né? Então é sempre bom você ter alguém apontando mesmo alguma coisa, fazendo esse tipo de cobrança, senão você fica muito isolado nas suas ações, vamos dizer assim, né? Ademário, o que você espera encontrar? Um ponto crucial são os funcionários públicos. Eu acho que eles estão depositando uma esperança tão grande. E será que vai ter uma varinha? Porque da maneira com que muitas vezes as coisas são colocadas, a varinha mágica, né? Tô dizendo, parece que a atual administração atrasa os salários por birra. E parece que o novo prefeito, independente se fosse outro prefeito, no dia 1º de janeiro fala assim, não, vou pagar os funcionários tudo, vou assinar um cheque e pagar todo mundo. Você tem esse receio de assumir com essa conta imensa para pagar no outro dia sem dinheiro? Olha, a lei de responsabilidade fiscal, ela é taxativa, né? Não pode o administrador passar o bastão com dívidas, né? Isso não pode. Isso é crime, inclusive, no último ano, né?
crime tipificado na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente espera que ela cumpra a lei, né? Não passe para o sucessor uma administração com dívida, enxugue a máquina na gestão dela, até porque todos os atos são de responsabilidade dela, do governo dela, da prefeita, da atual prefeita. Então a gente espera que ela cumpra a lei e nos entregue o bastão com responsabilidade. Me parece que há uma tendência de isso não ser cumprido, né? Obviamente hoje você tem problema em todas as áreas. Sim. Tem problema no hospital fechado, empresas públicas sem receber, os inativos, servidores inativos sem receber, os ativos atrasados, benefícios, terceirizadas, generalizada. Literalmente a prefeitura está falida, né, no ponto de vista das suas finanças. Então agora, ela ainda tem aí praticamente 3 meses para poder equacionar isso, cortar gastos, reduzir contratos, elencar o que é prioridade. E na transição, nós vamos acompanhar para tirar um raio-x de tudo que está aí, para que a gente possa fazer a máquina andar com mais velocidade a partir de 1º de janeiro. Agora, mesmo na transição, nós não temos a caneta, nós vamos só fazer os apontamentos e acompanhar efetivamente o que está errado, para a gente até chegar em 1º de janeiro com uma visão panorâmica de tudo. Mas essa é uma expectativa que traz, de fato, preocupação, né, em razão do eventual, quando assim, falta de condição do município de cumprir com esses compromissos, que caem no colo do próximo prefeito. Sim, volto a dizer. Espera que ela entregue a máquina enxuta, né? A ideia é que isso aconteça tanto com o funcionário público contra o hospital também, né? Deixa eu dar o debate provavelmente já deve saber disso, eu vou dar um exemplo para ele. Nós recebemos hoje, durante a gravação deste programa, nós recebemos uma informação aqui que os carros da prefeitura que são locados estavam sendo retirados pela empresa que presta serviço de locação de veículos. Nós não sabemos ainda se o contrato acabou ou se foi alguma rescisão contratual unilateral, né? Mas, inclusive, postaram uma foto com um carro cegonha cheio de carro da prefeitura dando tchau. Então, esse pode ser um dos problemas que você encontra lá com a garagem do município, que já apresentou problema na eleição, né? Se não fosse o TRE agir, nós teríamos problema, porque teve que contratar motoristas às pressas para fazer a entrega das urnas do pessoal. Lamentavelmente, né? O que a gente está ouvindo agora é uma onda também de informações, só através da transição, para a gente tirar um raio-x efetivamente de todo o cenário que nós vamos encontrar. É para isso que nós estamos tentando buscar uma audiência com ela, com a equipe de transição, lembrando que não tem encontro com a prefeita. O encontro é para discutir a transição, um encontro formal, né, dentro das exigências legais. Se a exigência é legal. Sim, a transição é uma coisa legal. Você vê que, por exemplo, o Fernando Haddad de São Paulo, a primeira coisa que ele fez foi chamar o Dória, sentar, discutir a transição. O prefeito é lá do PT, quem ganhou foi o Dória do PSDB. Então a transição é uma coisa super natural, né? E a gente espera que desta forma também seja seguida aqui, né? Num país republicano que respeita essas premissas, né? Certo. Eu vou fazer um rápido intervalo. Foi o Pedro que chegou aqui? Foi, o vice-prefeito chegou aqui também para a entrevista. Mas eu vou para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Cable Tecnologia. Instalação, manutenção e configuração de servidor. Manutenção de computadores e notebooks. Instalação, configuração e acesso remoto. Projetos e soluções. Atualização de sistema e remoção de vírus. Cópia de segurança de arquivo, backup. Câmera de segurança e rede sem fio. Venda de peças e acessórios. Cable Tecnologia. A solução automatizada está aqui. ABS Imóveis. Temos excelência no que fazemos para você realizar o melhor negócio. Nós temos a melhor solução para você alugar ou comprar um imóvel. ABS Imóveis. ABS Imóveis. Cantina Tia Jô. O melhor para sua festa você encontra aqui. Pães, bolos, doces e salgados. A Tia Jô oferece também coffee break e kit festa. Tia Jô, a melhor cantina de Cubatão. Estamos de volta para o último bloco do Papo na Polo. Olha, gente, a gente está recebendo o prefeito eleito, agora em janeiro de 2017, assume o município. Ademar, te perguntar também se te preocupa, a gente falou de transição, e existe aí uma possibilidade da prefeita
e o vice-prefeito serem cassados numa ação que tramita lá no TSE. Isso está para acontecer, está eminentemente. Pode criar uma crise institucional, é obrigado a ter uma nova eleição, o resultado disso atrapalha a transição. Como é que você vê isso? Olha, vamos esperar o julgamento, porque a gente não pode antecipar uma ação, né, antes de qualquer forma sair definitivamente a sentença. Seria ontem, mas foi pedido vistas pelo ministro Fux, e você tem algumas possibilidades. É que, como é um processo judicial, obviamente a gente se limita a fazer gerência, né, sequer opinar em nenhum outro poder, né, mas pela tendência tem várias possibilidades. De repente o vice Donizete pode ser absolvido e de repente ela ser cassada e o vice assumir. Pode ser que casse a chapa completa, lembrando que foi uma ação que o PSDB entrou, né, em 2012, Sim. investigação eleitoral, que ensejou todo esse processo. Então, é uma coisa que o que nos cabe é aguardar a decisão judicial, porque não dá para você, obviamente, ficar emitindo opiniões acerca de outro poder com meras especulações. Certo. Agora, como é que você está enxergando a Câmara Municipal também para 2017? Uma vez que nós já falamos que você tem 4 vereadores, mas existem outros partidos também que não estavam coligados com o Ademar. A expectativa, já houve uma conversa, se acredita que vai... E agora nós temos uma nova formação na Câmara, 15 vereadores. Isso você acha mais fácil, mais difícil? Como é que você está enxergando essa situação? Olha, claro que você precisa de uma base, né, para governar. O PSDB fez uma bancada excepcional de 4 vereadores e nós vamos buscar o entendimento, né, um diálogo constante com o Legislativo, respeitando a relação institucional. O Legislativo não está prestando serviço para o Executivo. É uma relação harmônica entre si, com todos os poderes independentes, mas, porém, harmônicos entre si. O que a gente espera é uma boa relação, vou buscar esse diálogo constante, sempre convencendo o parlamentar em cima de qualquer projeto, que o projeto é para beneficiar a cidade, não é beneficiar o agente político. Eu acho que com transparência, com lealdade em todos os aspectos, com medidas propositivas, pensando no desenvolvimento e na reconstrução da cidade, eu acho que a gente só tem a ganhar. Eu não vejo dificuldades com essa nova Câmara. Claro que você teve o retorno de 7 parlamentares e a eleição de mais 8 novos parlamentares. Eu já iniciei tratativas, diálogo, sempre com um propósito, pensar na cidade. Certo. Agora, Adebayor, mas quase, acho que dá tempo de eu fazer mais 2 perguntas ainda, acho que dá. A primeira é uma pergunta que a gente conversou antes mesmo da eleição, foi em relação aos modelos que existem no município de terceirização. Nós temos muito serviço que ele tem um plano misto, vamos dizer assim. Vou te dar o mesmo exemplo. Segurança pública, você tem hoje o monitoramento lá na prefeitura, que eu vou julgar como meia boca, vamos dizer assim. Você tem a vigilância municipal, que os vigilantes, são poucos vigilantes ainda que existem, a maioria aposentou e não foram criados novos cargos. Então a vigilância também está devagar. Você tem a Marvem, que faz a vigilância patrimonial, que é um outro modelo também de gestão, né, do patrimônio público. E existe a promessa da Guarda Municipal. Por isso eu chamei naquele momento de colcha de retalhos. Existe uma possibilidade de se reorganizar isso? Ou você acha que não está desorganizado? De repente é um julgamento meu também, né? Não, você tem que unificar as ideias. Você tem que entender que segurança patrimonial, o nome já diz, cuida do patrimônio, né? Cuida dos próprios públicos, né? São das portarias, o zelo. Câmara de monitoramento auxilia, obviamente, a segurança patrimonial e ajuda também na segurança das pessoas, né? Você pode fazer distribuição de câmeras de monitoramento numa central, captação de imagens com algum ato, algum delito, alguma infração penal. Em todos os aspectos, o sistema de monitoramento, tanto para a segurança patrimonial como para a segurança das pessoas, é de bom grado. Agora, esses 3 têm que andar juntos, segurança patrimonial, Câmara de Monitoramento e a Guarda Municipal. Só que a Guarda Municipal é para garantir a segurança, né? O direito de ir e vir, a segurança das pessoas, né? Não tem nenhuma correlação com patrimônio, né? Patrimônio é a segurança patrimonial. Então a Guarda Municipal é para auxiliar a Polícia Militar em todos os aspectos. Aliás, tem atividades semelhantes, né? Pouquíssimas coisas. Esqueci de mencionar a operação delegada também, que está nesse a guarda, balaio de gato, vamos dizer assim. Pouquíssimas coisas a Guarda Municipal não pode fazer. A operação delegada nada mais é do que um policial no seu dia de folga emprestado para o município.
O Estado entra com armamento, entra com colete, entra com viatura, entra com homem. E o município, naquele dia, paga para que aquele homem fique a serviço. Inclusive, o município tem a responsabilidade de fazer o mapeamento geográfico aonde aquelas pessoas deverão ficar. Quando sai da alçada do Estado, que obviamente que são as suas atividades normais, são 12/36, o Estado responde. Na operação delegada, o Estado passa para o município paga e utiliza esse serviço de acordo com seu mapeamento de risco, a sua conveniência de criminalidade na cidade. Tá. Como é que está o trabalho com o vice-prefeito? Muitas vezes o vice-prefeito fica ali, né? Só de pronto aviso. E o Pedro Sá, como é que ele vai estar atuando dentro do seu governo? O Pedro é um engenheiro, servidor público de carreira, de 30 anos de experiência. E é um desperdício, né? Você ter um vice com esse potencial, não utilizá-lo nas atividades de resgate da cidade. São tantos os problemas e o Pedro é um vice proativo, tanto no período de campanha, agora já na iminência de correr a transição. Ele é muito proativo, tem corrido, então com certeza irá nos auxiliar e muito aí em todos os aspectos. Essa relação que ele tem com os servidores, ele sabe obviamente onde o calo aperta. Então a gente vai correndo para um lado, o Pedro correndo por outro. Então nós teremos um vice, prefeito e vice, trabalhando com firmeza para melhorar a vida das pessoas. Tá, já levantando a plaquinha ali de 2 minutos, acho que dá tempo de 2 perguntas. A primeira, vamos ver se você é rápido nessa para fazer uma consideração final. Em relação aos bairros de Vila Esperança e Vila dos Pescadores, que foram muito pontuados, até porque a imprensa cobriu também, a solução de urbanização nesses bairros. Não é uma coisa que se faz do dia para a noite. Mas como é que o governo do Ademar pretende resolver esse problema? Eu sei que tem dinheiro depositado que se perdeu muito esse dinheiro. O que essas pessoas podem esperar da administração Ademar nesse sentido? Muita dedicação. Tem que urbanizar. Não dá em pleno século XXI você pegar, por exemplo, vala, céu aberto, esgoto, palafitas. É incompatível com a cidade rica, né? Então você tem um contraste violento de uma cidade que é polo industrial, que arrecada bem, e você vê as pessoas ainda vivendo nessas condições subhumanas. Você não vai conseguir fazer isso da noite para o dia, até porque a Vila Esperança hoje é uma cidade, são 35 mil pessoas que residem lá, em torno de 15 mil na Vila dos Pescadores. Você tem que fazer isso com planejamento, convênios. Eu, por exemplo, hoje já oficiei o secretário estadual do Meio Ambiente justamente para ter uma audiência, para nós pensarmos na possibilidade de inserir a urbanização da Vila Esperança no litoral sustentável, que é esse programa que visa a recuperação ambiental de todo o litoral de São Paulo, né? Está para vir aí em torno de 800 milhões lá do governo federal, através do Ministério das Cidades. Vou me empenhar muito ver se eu consigo inserir a Vila Esperança. Então é isso, você vai ter que governar com escassez de recursos para 2017, com parcerias, convênios, credibilidade e uma nova maneira de governar, né? Um governo ousado. Na verdade é o exemplo dos tucanos. Os tucanos têm habilidade para isso. Certo. Gente, está terminando o programa. Ademar, as suas considerações finais. E a última perguntinha, qual será o primeiro ato do Ademar quando assumir o governo? O Marcelo está inspirado para perguntas, acho que não vai dar tempo de fazer as considerações finais e responder a dele. Eu queria agradecer a todos vocês que acreditaram nas manifestações, os votos depositados nas urnas, foi um sucesso, agradeço a Deus por isso. Agora, a maneira que eu tenho de retribuir, aliás, a única maneira que eu tenho de retribuir a todos vocês pelo carinho e pelos votos depositados nas urnas é arregaçando as mangas e trabalhando, mas trabalhando muito. Só através de muito trabalho nós vamos reconstruir a cidade. Lembrando que essa reconstrução ela vai passar, né, pelo povo, pela classe política, pelos setores produtivos da cidade, pelos servidores públicos, uma grande força-tarefa, união de esforços, eu tenho certeza que dará certo. Tá bom. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. O Papo na Polo fica por aqui. Até a próxima edição. Obrigado ao Pedrinho, obrigado a Tite que veio aqui, estão de bastidores acompanhando o programa. A gente se vê na próxima edição. Tchau, tchau.